AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui para transmitir a palavra do Senhor para os irmãos. E para mim constitui-se um privilégio pregar aqui nesse plenário. E quero louvar a Deus pela vida dos companheiros. E esta tarde será uma tarde de bênção para nós. Eu sou pastor já há alguns anos e nós temos uma responsabilidade de pregar o texto, a palavra de Deus, com muita responsabilidade. Capítulo 2 do livro de Atos, onde está inserido o tema da nossa escola bíblica, e vou ler apenas o versículo de número 47, conforme está na revista Excelência. Capítulo 2, verso 44. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Quantos podem dizer amém? Eu quero fazer uma oração com os irmãos. O período da tarde é um período aquele períodozinho um pouquinho mais delicado, né? Depois de uma boa refeição, um almoço que tem aqui embaixo, não tem para ninguém, né? E o metabolismo acelera, mas a glória de Deus está aqui, né? E a palavra de Deus está livre em nosso meio, e tem uma porção reservada do céu para nós nesta tarde. Talvez não seja que você gostaria de ouvir, mas você precisa ouvir, né? E às vezes nós queremos ouvir realmente o que Deus quer falar conosco dentro do seu contexto e da interpretação do texto sagrado. Soberano Deus, eu quero nesta tarde de domingo, Senhor, ser muito grato a Ti pela essa oportunidade, pelo companheiro, pastor Flávio Pena, os demais, pela Tua igreja, Senhor, que estar aqui, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome, no Teu sangue e na Tua palavra. Me coloco como boca, Senhor, aqui da Tua palavra. Senhor, quero ser boca Tua, Senhor, nesta tarde. Deus, que possa, Senhor, alcançar o objetivo e o Teu nome ser glorificado, meu Pai. Obrigado pela oportunidade tão especial, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Nós vamos falar nesta tarde sobre a semeadura e as missões transcultural. Deus me deu o privilégio de passar por algumas culturas, não só aqui no Brasil, como também a transcultural em relação a outras fronteiras, outros países. E nós vamos falar sobre a tarefa da semeadura entregue à igreja. A igreja sendo igreja, a responsabilidade de igreja. No que consiste a missão conferida à igreja? Igreja como igreja, a sua missão primordial, por onde passavam, deixaram o evangelho, ou seja, as marcas que a igreja realmente deixa. Há um livro que dá para ser baixado em PDF, chamado O Reino que Alvoroçou o Mundo. A igreja que faz a diferença, a igreja que se posiciona como igreja. O evangelho em outras culturas.
Alguns anos atrás, eu estive aqui no sul de Minas, em um determinado lugar, que fomos ali abrir uma igreja. O pastor Marco Faverinho está aqui. Ele estava comigo nesta ocasião, e eu quero que você preste muito bem atenção nesse testemunho que eu vou dar. Um lugarzinho chamado Tocos do Mogi, Minas Gerais. E fomos àquele lugar porque ali havia uma piedosa crente, uma mulher de Deus, e ela nos convidou para conhecer o lugar, e o convite foi para abrir uma igreja, porque Deus tinha falado com ela. Já havia um salão na localidade, e indo até lá, fizemos uma oração, e eu senti muito Deus naquele lugar, e ela falou o seguinte, ela disse, pastor, eu tenho orado a Deus para que Deus coloque aqui uma igreja séria, um povo que possa pregar evangelho nessa localidade. E ela começou a contar o testemunho, e onde não há igreja, a nossa casa já é uma igreja por natureza, mas onde não tem igreja, você é crente, vai adorar a Deus, vai cantar, vai evangelizar. E ela tinha uma pedra onde ela ia orar. Próximo à casa dela havia uma pedra. Ela disse que ia orar naquela pedra. E quando ela dobrava o joelho para orar, os membros ali da igreja junto com ela, era o boi que se aproximava, a vaca e os passarinhos que chegavam. Quando ela começava a orar, os passarinhos chegavam e começavam a cantar. E as vacas também se aproximavam e ficavam em torno dela. Ela lá orando, veio as vacas, o boi, que era a criação dela, e os passarinhos, que ali estavam e começavam, junto com ela, a adorar a Deus. Aí as pessoas que precisam ter uma experiência com a igreja, eu contei isso em alguns lugares, mas não aqui. Eu estava vivendo um processo difícil, vou entrar aqui na apostila, na nossa revista. Eu passei um processo difícil em uma das igrejas que estava pastor, e um belo dia à noite, o culto estava caminhando, não estava aquele culto pentecostal que nós gostamos que seja todo instante que nós nos reunimos, mas de repente entrou uma andorinha à noite na igreja, e ela começou a voar dentro do templo. E eu senti muita presença de Deus naquele lugar e disse, nem sempre Deus nos dá o sinal que nós pedimos, mas Ele nos dá um sinal que vai nos convencer que é Ele que está falando. Então, às vezes, nem sempre Ele vai te dar o sinal que você pede, mas Ele vai te dar um sinal que te convence, que faz a você acreditar que Ele está ali. E havia 3 microfones no pedestal, e aquela andorinha estava voando. Eu disse, Deus, se o Senhor está nesse determinado negócio, que havia um negócio que eu estava falando com Deus, em relação ao seu reino, eu disse, faz com que essa andorinha venha, e ela pouse no 3º microfone da esquerda para a direita. Aquela andorinha, ela veio voando e ficou em cima do microfone que eu tinha pedido a Deus, e ela ficou ali um bom tempo pousada em cima do microfone. Eu olhei e disse comigo, eu sei que Deus está nesse negócio e por isso eu vou glorificar o nome dEle. Naquela ocasião, ele me deu o sinal que ali eu estava pedindo a Ele. Então, a igreja de Deus, nós vamos tratar aqui nessa tarde, a comissão aos seus discípulos, quando retornou ao céu, Jesus foi ao assunto ao céu, e disse a eles que deveriam ser suas testemunhas. O maior desafio é ser testemunha dele. Por quê? Eu creio que muitos crentes aqui já leram um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E ser testemunha é ser espelho, é ser parecido
é andar conforme ele andou, é fazer o que ele determinou, é ter a consciência daquilo que ele determina. E a igreja, a nossa tarefa para executarmos a semeadura entregue à igreja, nós precisamos ter em mente, precisamos ser conscientes, que se não tivermos esta convicção do que é a igreja e da sua tarefa, nós teremos um problema. Que problema é esse? Não evidenciarmos de fato as coisas que acontecem na verdadeira igreja. A igreja de Deus, a maior promessa que ele deu foi o seguinte: e estes sinais, a igreja, ela quando está voltada a viver o verdadeiro evangelho, essa tarefa, obrigatoriamente, ela tem que viver os sinais que ele deixou. E nós sabemos que esses sinais que ele determina, nós precisamos ter em mente que o dono da casa é ele. Ide e fazei discípulos. Há uma missão nossa, igreja local, regional e a igreja universal, no sentido que nós temos a nossa responsabilidade local, que não é muito a minha área agora, a nossa responsabilidade regional da região e a nossa responsabilidade além das fronteiras. A verdade que identificar a igreja como o agente, a sua tarefa que foi entregue à igreja, o papel da igreja diante da sociedade, nós temos uma responsabilidade. Por quê? Porque essa missão foi confiada à igreja, e esta igreja que estava em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, esta igreja chegou até nós. Nós temos a responsabilidade, guarde essa palavra e não esqueça nunca mais. Nós temos duas grandes responsabilidades como a tarefa da igreja. Qual é? Uma, manter a história. Segunda, fazer a história. As pessoas hoje, como igreja, ele vive um saudosismo tremendo. Por quê? Porque ele dizia, antigamente acontecia isso, lá atrás acontecia aquilo, eu evangelizava de madrugada, eu fazia aquilo outro, e hoje, o que nós estamos fazendo? O grande desafio é manter a história e fazer a história. Por quê? Hoje você conta a história de alguém ontem. Agora eu pergunto, o que tem para contar da nossa história amanhã? Uma geração não passa sem deixar história. Ninguém passa por esta vida sem deixar uma história. E a tarefa da igreja, confiada à igreja, é dar continuidade àquilo que os nossos pais estabeleceram, aquilo que veio lá de trás. Perus, todo mundo lembra da história do pastor Benjamin. Brasil, Daniel Berg Gunavingni. Todo mundo vai ter uma história para ser contada. Mas a tarefa da igreja, que foi confiada à igreja, a nossa responsabilidade diante dessa sociedade. Nós estamos vivendo numa era muito avançada, a era cibernética. Mas nós temos um problema, que este mundo, nessa era tão avançada, ela está se contextualizando no mundanismo. Que mundanismo é esse? Onde as pessoas não são influenciadas pelo evangelho expositivo, pela uma palavra que vem impactar a alma dos homens. Mas hoje, as pessoas querem alguma coisa que satisfaça o seu ego, que lhe agrade.
A igreja, na sua essência, na sua responsabilidade, nós temos a responsabilidade de influenciar esta nação. Nós temos a responsabilidade de fazer novos obreiros, que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam cheios da palavra de Deus, e que possam impactar a sociedade. Eu tenho uma frase que eu digo sempre: ou você é martelo, ou você é bigorna. Ou você vai moldar alguém, ou você vai ser moldado pelo sistema. Ou você é moldado, transformado por essa renovação de Deus, pela palavra. Ou você vai ser convencido de alguma forma. Essa missão que foi dada à igreja, a tarefa da semeadura, é entregue à igreja. A igreja não está aqui simplesmente por estar. Nós estamos aqui porque ainda não foi concluída a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui porque nós estamos em uma tarefa não acabada. Não está concluída a obra de Deus com essa humanidade. Nós temos a responsabilidade. Agora, sempre fui e pretendo ser até que Jesus volte. Deixa eu dizer uma coisa para você. De acordo com a exposição da ideia do Evangelho e dessa igreja pós-moderna, nós estamos mais preocupados em deixar a igreja alegre do que deixar uma igreja consciente. Presta atenção, nós estamos mais preocupados em deixar uma igreja alegre do que uma igreja consciente. Uma igreja alegre é uma igreja que chega, vem cultuar, e você quer ver o povo alegre. Você quer ver o povo no dinamismo. Você quer ver as pessoas como se tivesse dinâmica, como se o povo entrasse e saísse satisfeito da igreja por algum testemunho que alguém deu, ou por uma oração que você faz, ou pelo louvor que emocionou a pessoa. Mas a tarefa da igreja, a missão da igreja é levar as pessoas às consciências do Evangelho. Evangelho que muda, evangelho que transforma, evangelho que resgata. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja, meu irmão, não é fazer com que as pessoas se sintam simplesmente alegre. Eu sou pentecostal até o osso. Eu sou pentecostal até o osso. Mas a igreja hoje, a igreja local, ele acha que um pastor é bom se aquele pastor trazer um movimento ou uma onda de movimento que seja um avivalista. Tudo bem, isso é muito bom, mas a maior onda do Espírito Santo é conscientizar a igreja sobre a sua responsabilidade. Fora disso, nós estamos deixando pessoas inchadas dentro da igreja. Nós estamos deixando pessoas inchadas, cheias do seu eu, do seu ego. O culto, para ser bom, tem que ter algumas situações que isto é bom, vamos dizer. Mas o maior milagre da igreja é quando o crente entra e ele fica consciente da sua chamada, da sua responsabilidade diante de Deus, da sua responsabilidade diante da sociedade. Por quê? Porque a tarefa da igreja, ela é uma tarefa missionária. Ah, meu irmão, a responsabilidade da igreja é a responsabilidade da promoção do Evangelho. É a responsabilidade de transformar e fazer discípulos. Eu tenho um sinalzinho aqui, a hora que eu devo parar. Então, enquanto não chegar esse sinal, vá comendo aí. O registro histórico da Igreja do Novo Testamento nos indica que é impossível desvincular da missão de evangelizar que foi entregue por Cristo. A igreja existe juntamente para o que o Evangelho possa se espalhar por todos os espaços possíveis do globo. Esta é a sua razão de ser. A razão do ser da igreja, ela está vinculada à nossa responsabilidade. A razão do ser da igreja, não é para massagear ninguém, meu irmão. A razão do ser da igreja não é para nós sermos bonzinhos, não.
e ficar com conversa mole em cima de púlpito de igreja. Não, não. A razão do ser da igreja é ver a transformação das vidas, é você transmitir aquilo que de mim ouviste e viste. Confia a homens fiéis. Paulo era o modelo para Timóteo, Timóteo era o modelo para uma igreja que estava vindo. Aqui tem cooperadores, aqui tem diácono, aqui tem diaconisa. Eu pergunto para você, que modelo é você? Que modelo é você? Que modelo é você para que as pessoas possam ver e transmitir assim como aprendeu? O nosso problema é o seguinte: segura aí, não sai correndo não. Sai correndo, não faz de conta que vai validar crachá não. Se não validou, vai validar. Agora se já validou, fica quietinho aí no teu lugar e ouve. O problema é que algumas pessoas serão separados para cooperador no dia de hoje, mas na convenção que vem, ele já vai querer ser diácono, e se o pastor não olhar para ele como diácono, ele já vai ficar aborrecido com o pastor. Ele nem desenvolveu ainda o ministério. Nem aprendeu. Não sabe ainda quais são os aspectos legítimos da igreja. Mas nesta onda avassaladora que às vezes estamos vivendo, onde o status é maior do que a vocação. Tem gente que quer ter status, mas não quer vocação. Tem gente que quer ter carteira, mas não quer ter unção. Tem gente que quer ser bonitinho, mas é feio espiritual. A vocação está acima. A vocação está acima. A vocação está acima. A vocação está acima. É melhor ser vocacionado e não ter carteirinha do que ter carteirinha e não ser vocacionado. Ser cru, não ter conhecimento, não saber o que é Deus. Não sabe o que é igreja. Não sabe o que é princípios. Não sabe o que é evangelho. Foi gerada uma chamada numa mesa de pizzaria. Foi chamado numa mesa de pizzaria. A vocação surgiu através de um presente. Igreja. Eu não quero nem entrar no contexto histórico de como levantaram-se a igreja. Quem foram eles? De onde veio a vocação? Esta é a sua razão do ser. É melhor ser do que ter. É melhor ser cheio do que ter nome. É melhor ser cheio de Deus. É melhor ser. Aleluia. Você pode ser e não ser visto. Você pode ser e não ter dinheiro. A vocação do ser. Isaías disse: ouvires uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem se desviar para a direita nem para a esquerda, este é o caminho. Vocação tem uma raiz latim que é vox, vox. Eu ouvi a voz, eu ouvi o chamamento. Irmão, se não ouviu Deus falar com você, você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e ouvir Deus falar com você. Você é meu servo, você é meu ungido, você é meu chamado. Não adianta ser bonitinho não, meu irmão. Bonitinho não expulsa demônio não. Bonitinho não convence o pecador do seu pecado não. Vamos correr aqui que tem um negócio aqui.
Eu estou falando apenas da tarefa de semeadura entregue à igreja. Ei, ela não foi entregue aos anjos. Não. Ela não foi entregue só àquele que parece que é bom, não. Foi entregue à igreja. E quem é que compõe a igreja? Se der tempo eu vou chegar lá que eu vou falar sobre 3 tipos de pregadores. Vou falar sobre 3 tipos de pregadores. O expositor da palavra de Deus, o contador de lorotas e de fábulas, e o falso pregador. Tem gente que parece que é bom, mas só conta fábula, só conta historinha. Só vai buscar historinha lá no Marte do Gólgota. Vai buscar historinha nos judaizantes. Vai buscar historinha lá atrás para contar para a igreja, porque a palavra parece que não convence mais. Ei, o evangelho é o poder, é a palavra de Deus, ela convence. Precisa ser contador de história não, irmão. Não precisa contar fábula não. Não precisa ir lá no Alcorão, buscar a história do Alcorão para contar para a igreja. Não. O que transformou as nações, o que transformou os reinos, o que transformou as tribos, foi o evangelho simples, genuíno e objetivo. Isso transforma. Isso transforma. É o gesto de um homem, de uma mulher, de um jovem e de uma criança. Os enigmas desse chamado, que foi entregue à igreja, ele tem poder por si mesmo de influenciar. A igreja é formada por homens e mulheres de diferentes povos, línguas, nações. Desta forma, o propósito é justamente o de fazer com que a mensagem chegue a todas as culturas, povos. A nossa missão é pregar no trem, na rua, nas madrugadas, no teu trabalho, no teu ônibus. Lá onde você está. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que eu estava evangelizando na Praça da Bandeira. Tem um viaduto Bandeira que dá numa rua chamada Rua Santo Antônio. E eu era noivo e fui evangelizar na Praça das Bandeiras. Eu, minha noiva, que hoje é minha esposa, e mais um grupo. Jesus te ama para cá, Jesus te ama para lá, dá daqui, dá de lá, dá daqui, dá de lá, Jesus te ama. O demônio pegou o moço, quando eu disse Jesus te ama, ele começou a falar palavrões, e eu vi que era o demônio que estava nele. Fui evangelizar outra pessoa, quando eu estava evangelizando outra pessoa, ele bateu no meu ombro por trás. Quando eu virei o rosto, ele deu um soco nos meus lábios que estourou os meus lábios. Aí veio os amigos dele, segurou ele para cá, segura para lá, achando que ia dar alguma confusão. Com crente não tem confusão, meu irmão. Com crente não tem confusão. O negócio com crente é diferente. Cuidado que Jesus está te provando e você está querendo arrumar confusão aonde é prova de Deus. Quando os amigos dele segurou ele, eu disse, é agora. É agora. Imaginou ele seguro? É que Deus queria que ele ouvisse o que eu tinha para dizer, por isso que os amigos dele segurou. Não era para dar de volta o soco não, é porque ele estava seguro e Deus disse, pode falar tudo agora para ele. Pode falar tudo. Falei, dei um folheto na mão dele e disse, está aqui o endereço. Botei lá, está aqui o endereço. Vá hoje à noite porque Jesus quer te salvar lá. Para você não morrer nesse mundo.
E a minha noiva do lado. Como é feio um homem apanhar na frente da mulher, meu Deus. Horrível. Pensa na sensação, pastor Flávio. Meu Deus. E olha que eu sou nordestino e não dá para contar a minha história antes. Não tem a minha história como troféu. Aí, meu Deus, eu vou te falar, você é crente, né? Você não é crente? Bom, à noite eu estava na igreja, cabisbaixo, o velho homem, o velho homem tem um sono muito leve, irmão. Se você não tomar cuidado, ele acorda por qualquer coisa. Se você não tomar cuidado, ele acorda, o velho homem, querendo sair. E eu lá, meu Deus do céu, e o culto andando, a glória de Deus descendo na igreja. Daqui a pouco, olha para o céu e acredita no que eu estou te falando, que aquele homem foi para a igreja naquela noite, e o pastor fez o apelo, e ele aceitou o Senhor Jesus. Ei! Eu não vou pregar mais por causa disso. Fulano está olhando para mim com cara feia. Eu não vou mais para a igreja, porque o pastor não me vê. Você é crente ou você é crente de Araque? Qualquer coisinha, não aguenta um apertinho, que já quer deixar o pastor, quer deixar a igreja. Seja homem, rapaz. Seja homem. Tome vergonha. Não vou mais. O meu líder falou meio áspero comigo. Quero ver no dia que você tomar um soco na boca, se você vai voltar. Aí eu quero ser obreiro, eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista, eu quero ser presbítero. Não aguenta nem o sopro da asa da mosca. Não aguenta nem o sopro da asa da mosca. Mas quer o púlpito da igreja. Eu sou bonitinho, eu tenho que ficar lá de frente. Se não aguenta, já desiste hoje, meu irmão. Que está começando agora. Agora é a primeira etapa. Já está achando em desistir no primeiro processo. Tem que ser crente. Tem que saber a sua responsabilidade com Deus. Tem que saber a responsabilidade. Tem que saber qual a sua chamada. Vou agora para o ponto do que consiste a missão da igreja. Mas deixa eu te falar. E às vezes a melhor mensagem, sabe quando é que ela sai? Quando o caldeirão está bem quente. Quando a prova está... Aí você pega o microfone, você se sente um... É ou não é, pastor Flávio? Quando o caldeirão está fervendo... Segura aí, cão, que eu estou chegando. Eu estava num processo, escuta essa. Isso é para quem tem fé, se não tiver, tapa os ouvidos. Para não se escandalizar. Eu estava num processo terrível. E eu queria, de qualquer maneira, eu disse, eu vou dar uma saída. Vou refrescar a cabeça. Eu fui no aeroporto de Congonhas, não se envergonha não se escandaliza. Isso tem muito tempo. Fui no aeroporto de Congonhas, cheguei lá, peguei aquele cartãozinho das Casas Bahia.
Eu disse, eu quero uma passagem de ida e volta para esse lugar. Pá. Dei lá, comprei a passagem. Cheguei na capital que eu fui, saí do aeroporto, a ficha caiu. Fiquei com a cara de besta para cima. O que é que eu vim fazer aqui? Aí, eu sabia que ali tinha uma igreja ali próxima, que eu conhecia. Quando o crente não sabe o que fazer, vai para a igreja. Vai para a igreja. A igreja tem coisas boas para nós. É lá. Quando eu vou me aproximando da igreja, numa rua longa, tinha um moço sentado na sarjeta, na rua da igreja. O moço olhou para mim e disse assim, ei moço, espera um pouco. Eu tinha a cara mais jovem, por isso que ele chamou de moço. Ei moço. Disse, pois não, o senhor está indo para a igreja? Aquela ali, eu disse, estou. Deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu peguei o moço e disse, vamos para a igreja. Chega na igreja, eu cheguei a paisano, né? Sentei lá atrás, o moço sentou do outro lado. O pastor daquela igreja se chamava Mário Bahia. Aí ele começou a pregar. Deus que fala com Abraão, Abraão que fala com Deus, a mensagem vai, vem, vai, vem, vai, vem. Terminou a mensagem, ele disse, tem alguém aqui que veio falar com Deus e quer se render aos pés de Jesus? O moço levanta as duas mãos, corre lá na frente, se dobra e grita, eu sou filho de pastor, morava no Ceará, estou desviado e quero voltar para Jesus hoje. Depois pego o avião de volta, no outro dia volto para casa. Chegou o final do mês, aí a ficha caiu de novo. Qual é? Pagar a passagem. Passagem na boca do caixa ali? Eu peguei a fatura, não veio. A fatura não veio naquele mês. Eu disse, foi no melhor dia. Qual é o melhor dia do teu cartão para comprar? Não tem um melhor dia para comprar? Então eu disse, foi no melhor dia. Só que veio o mês seguinte, olhei, a fatura não veio de novo. Eu peguei o telefone, liguei para a minha carta do cartão e disse, alô, eu fiz uma compra de passagem assim, assim, assim para tal lugar. Moço, não está aqui não. Aí eu disse assim, o Espírito Santo disse comigo, pastor Flávio, foi no melhor dia. É por minha conta esse negócio. Foi no melhor dia. O dia mais difícil que eu passei, para Deus foi o melhor dia. Vira para o teu irmão e diga para ele, o teu pior dia é o melhor dia de Deus. Aquilo que tu tem como pior dia vai ser o melhor dia de Deus fazer alguma coisa. Vai ser o melhor dia de Deus fazer alguma coisa. Quando bater o desespero, que parece ser o melhor dia, vai ver o que é que Deus tem para fazer, porque pode ser o melhor dia dele, vai ser aquele. O fracasso de Pedro foi o sucesso de Deus. Tome a sua posição. Se posicione diante da sua chamada. Se posicione diante do que Deus falou.
Eu já amanheci dias que parecia que não ia terminar aquele dia. Mas foi o dia mais especial de Deus para mim. Deus falou comigo uma vez e disse: meu filho, creia em mim, quando mais parecer que eu estou longe de você. É assim, pastor Gilberto. É quando parece que Deus está longe e as coisas perdem o sentido. Aí Deus olha para nós e diz: eu quero ver que Ele continua confiando em mim. Eu quero ver se Ele vai continuar confiando na minha chamada, no meu projeto. É quando eu quero Deus sem barganha, e eu quero assumir diante dEle e da sociedade o para que eu estou aqui. Eu já fui pregar em alguns lugares. As pessoas não me chamam muito para pregar não, irmão. Você sabia disso, né? Nem os meus companheiros me chamam muito. Pastor Flávio é de vez em quando. Assim, ainda mais chama. De vez em quando lá. Só evento importante que ele chama lá assim. Ele procurar na agenda e ver que esgotou todos os pregadores, ele disse: eu vou chamar meu amigo. Minha mensagem não é muito boa de ouvir, eu tenho consciência disso. Minha mensagem não é muito boa de ouvir. Porque eu vou pregar aquilo que Deus der para eu falar para você. Eu não vou te enrolar. Eu não vou ficar com conversinha. Eu não vou ficar jogando conversa no ar. Eu não vou te contar fábulas. Eu não quero que você sinta arrepios na minha mensagem. Eu quero que você sinta a consciência de Deus. A mente de Deus invadindo a tua mente. Eu quero que haja uma fusão da mente de Deus com a tua. Quando o inefável, o Espírito da verdade, ele une-se ao nosso espírito. A tarefa da igreja, talvez não vai dar tempo eu falar sobre a missão transcultural da igreja. Eu posso te falar um pouquinho também sobre missão transcultural da igreja. Se eu chegar lá eu falo, mas eu acho que não vai dar. Em modéstia à parte, está aqui o meu companheiro e os outros. Um que já foi, já está aguardando a gente lá. Nós já passamos por 15 nações, culturas diferentes. Eu quero te dizer uma coisa. Maior do que a cultura, se fôssemos falar de cultura agora, no momento, Deus está acima da cultura. Deus está acima de tudo que nós pensamos. Nós estamos voltados no nosso mundo, mas existe outros mundos lá fora, que é bem diferente do nosso. Mas onde essa palavra tem valia, e Deus fala no meio deles. No que consiste conferir a igreja, a missão? Consiste a missão conferida à igreja. No que? É o segundo ponto. Primeiro, o papel da igreja verdadeiro. Somos nós, estamos aí. Igreja não é lugar de picuinha, meu irmão. Igreja não é lugar de desabafo, não. Não. Igreja não é lugar de ficar jogando conversa fora, não. A minha casa será chamada casa de oração. Se você é obreiro e não gosta de orar, fala para o teu pastor, deixa para a próxima convenção que eu vou conseguir orar até lá.
que fica jogando tempo fora. Entra na igreja, a igreja todinha está orando. E o bendito do obreiro, ele vai lá e senta e fica jogando conversa com o outro. O culto andando, o pastor junto com os obreiros pagando o preço na oração. E o camarada faz a rodinha lá na frente da igreja. Estou olhando o carro, tá nada, conversa furada. Tem gente que não gosta de orar, mas quer ser obreiro. Não consigo entender vida de ministério sem oração. Não tem, não tem, não tem, não tem vida de ministério sem oração. Esses dias eu pus matutino lá na igreja, de 4:30 da manhã às 6:30. Tem 20 anos que eu faço isso. 4:30, 6:30, 4:30, 6:30. E marquei agora para o dia 27 de março. Eu disse para a igreja, vem cá comigo. Nós vamos entrar na igreja na sexta-feira, 10 horas da noite. Nós só vamos sair no sábado depois da ceia. Vem. Acha bonito, né? É viajar daqui, viaja de lá, prega aqui, prega lá, dirige uma igreja aqui, dirige outra igreja lá. Você quer ser obreiro, mas você não ora, é fofoqueiro, é mentiroso, é caranheiro. Compra e não paga. Pegue dinheiro emprestado. Dá calote nos irmãos, é mulherengo, cara de pau, se converte, quer ser obreiro, vai orar, vai ler Bíblia, vai buscar Deus. Larabadarabababamanduroxadá. Tem gente que quer ter o chamado para ser missionário, para dirigir igreja, para ser evangelista, para ser pastor, para ser presbítero. Vamos chamar ele no cantinho, deixa eu ver o teu joelho aqui. Levanta a calça. Levanta a perna da calça aí, quero ver. Deixa eu ver teu orelha, teu joelho. Lisinho igual uma mocinha que... de 10 anos que não aprendeu ainda. O joelho todo cabeludo. Quem ora não tem cabelo no joelho, meu irmão. Tem não. Tem não. Aí quer ter ministério. Quer ter ministério. Quer ter Bíblia. Quer ter revelação de Deus. Quer pegar a Bíblia e quer fazer o povo se emocionar. Aí começa a contar historinha. Quem já congregou comigo aqui, levanta a mão. Deixa eu ver. Tem meia dúzia de crentes que congregou comigo? Deve ter. Lá em cima tem bastante. Então vocês não estão assustados não, né? No que consiste a missão conferida à igreja? Nos escritos bíblicos registrados, as orientações dadas por Cristo aos seus discípulos quando ele estava para retornar a ser assunto ao céu por ressurreição,
Marcos informa que a função da igreja seria ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando o livro de Marcos foi escrito, a palavra evangelho era comumente utilizado pelo Império Romano para designar uma boa notícia de uma vitória militar ou um anúncio de um comunicado político. Era uma boa notícia. Ele designou: ide, proclamai, diga, fale. O quê? Tem gente que fala muito e diz pouco. Uma época que eu estava estudando aí, tinha a questão do emissor e receptor. Quando o emissor, ele passa a transmitir a mensagem com ruídos, o receptor ou ouvinte ouve tudo distorcido. Você já viu aquela história que fala muito e diz pouco? Sabe por quê? Porque não encontrou ainda o objetivo principal. Não sabe. Eu fui pregar num determinado lugar e quando eu estava para iniciar a minha mensagem, e muita gente ali já me conhecia, isso tem uns 15 anos, levantou-se um profeta. Quando eu terminei de ler a Bíblia, ele levantou e gritou lá de trás. Deveria ter umas 400 pessoas naquela noite. Ele gritou e disse: não bata no meu povo. Isso tem mais de 15 anos, eu acho. Não bata no meu povo. Eu olhei assim: ô infeliz. Eu disse: vai ser você agora, vai ser o primeiro a apanhar. Senta aí e fica quieto que eu vou pregar. Irmão, sem exagerar, foi 1h30 de mensagem lá em Ezequiel. Ezequiel. Aí, irmão, eu devo ter quebrado uns 4 sarrafos lá naquela noite. E o culto terminou debaixo de glória, Jesus revelando, batizando com o Espírito Santo e salvando. Porque a mensagem, ela não fere, ela transforma. A boa notícia é para livrar os homens. Aí tem gente todo desconcertado no culto. Adúlteros, fornicadores, mentirosos, cachaceiro, viciados. Umas peças ruins. Divisor. Aí ele quer aquela mensagem. Vira para teu irmão e diga para ele: você é uma benção. Ele quer essa mensagem. Vira para teu irmão e diga: é hoje. A tampa da panela vai explodir. É isso que quer. É ou não é? Aí quando vem a mensagem de João Batista, raça de víbora, peça ruim, se converte. Você que traiu tua mulher, aí eles fazem assim, ó. Nem me viu. Viu, irmão? Ele viu. Eu estava dando uma doutrina no Jardim Brasil. Não sei se aqui tem algum irmão de lá.
na época. E eu estava dando naquele dia eu cheguei, irmão, cuspindo fogo na igreja. Pense. Naquele dia eu não queria levantar. Mas eu fui para a igreja. Aí eu preguei uma doutrina. Quando eu estou no meio da doutrina, um crente levanta e diz assim: o senhor está falando comigo? Eu tenho mais de 200 testemunhas para isso. Você está falando comigo? Eu baixei o microfone, olhei para ele e disse: eu não estou acreditando. Um caba ruim daquele que batia na mulher. Batia na mulher. Que eu sabia. Viciado, escondido dentro da igreja. Aí eu disse assim: é com você mesmo que eu estou falando agora. Sente aí e continue ouvindo o que eu tenho para dizer para você. Terminou aí não. Ele levantou, mulher dele crente. Espero que os filhos dele não estejam assistindo. Mas isso faz muitos anos. Já foi, já falei, vou terminar a história. Aí eu disse: é contigo mesmo. Senta aí e continua. Ele levantou e foi embora. Isso era terça-feira. Domingo eu faço uma consagração com ceia. Uma consagração com ceia. A mulher dele era crente demais. Aí a mulher me ligou na hora da ceia. Quando eu vi o telefone dela, eu disse: ixi, é bomba. Eu mandei um obreiro, vai lá e atende. A notícia: diga para o pastor que ele passou óleo no corpo todinho. Está indo de short e camiseta regata, para ninguém sustentar ele, que ele vai entrar dentro da igreja. Obreiro liso. Obreiro liso. Tem obreiro por aí que não passou óleo no corpo, mas é liso. Eu mandei 3 obreiros ficar lá do lado de fora. 3 ou era 4. Eu disse: fica lá e não deixa ele entrar aqui por nada. Segura ele, dá uma gravata e segura. Daqui a pouco, quando eu vejo, foi o pá lá fora, porque a porta da igreja era de alumínio, os irmãos tentando segurar ele, e pá de um lado, pá do outro. Eu disse: igreja, fica de pé que nós vamos orar. Coloquei a face no pó do púlpito. Disse: Jesus, eu quero ceiar, Senhor. Dá um couro nesse camarada. Deixa a gente quieto por uns dias. Acaba voltou para casa. Não passou 5 dias. Os cabas da rua pegou ele. Deu um pau daquele. Um pau de tirar o mofo. Pá. A igreja consiste em ver o poder de Deus e a obra de Deus acontecendo. Escute essa. Foi embora, passou 40 dias. Os mocinhos lá da rua, os pirrainhos da rua, disse: se botar a cabeça do lado de fora nos próximos 40 dias... Os mocinhos da rua deram uma quarentena, sem botar a cabeça lá de fora. 40 dias. 40 dias os cultos correndo normalmente, sem perturbação. Depois dos 40 dias, uma quinta-feira, entra a pessoa dentro da igreja.
Ai, Jesus é lindo, irmão. Fica tranquilo. Quando ele entrou, quinta-feira eu não prego, eu disse, mas hoje eu vou pregar. Peguei a Bíblia e eu disse, eu quero ver se sarou. Peguei a Bíblia e fiz da quinta-feira uma doutrina. Pá, daquelas. Terminou, 9 horas, povo de pé. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, se reconciliar, voltar para Ele, mudar de história? O moço pega uma Bíblia, põe debaixo do braço, levanta a mão assim e vai lá para frente. Nunca mais teve problema. Nunca mais. Depois daquela surra e daquele dia. Na igreja lá, mas não. Em que consiste a missão da igreja? Poder, palavra, orações, jejuns, transformações. Ei, a igreja foi-lhe conferida uma missão, uma tarefa. Ei, e ter essa visão das coisas de Deus, você pega às vezes uma igreja, igual aquela que Jesus entrou, que o pastor da igreja estava com problema com a relação com o céu, porque tem gente que está no altar, mas está com problema com a relação lá em cima. Jesus entrou na igreja, deu o sermão dele, pregou. Tinha uma mulher encurvada por 18 anos. Jesus foi e curou a mulher. 18 anos. Quando Jesus curou a mulher, o pastor da igreja foi lá questionar Jesus. Mas por que você curou a mulher hoje? Ei, tem pessoas que não estão habituadas com um fator chamado igreja. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Isso aqui é território de Deus, isso aqui, ó. Isso aqui é espaço de Deus. Isso aqui é um território sagrado. Isso aqui é território de Deus. Ele faz o que Ele quer em qualquer lugar, mas aqui principalmente, isso aqui é um espaço de Deus. Isso aqui é espaço de Deus. Ele tem que falar o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele tem que revestir-nos de graça, de sabedoria e poder. É aqui, é nesta tarde. Aqui é espaço dEle. Aqui é o ambiente dEle. Às vezes as pessoas não estão entendendo o que é igreja. Tudo pode acontecer num espaço como esse aqui, ó. Tudo pode acontecer numa tarde como essa, à noite, até amanhã. Tudo pode acontecer num espaço como esse. Ontem eu estava aqui sentado, mas eu estava com muitas dores nos ossos aqui no quadril, mas muita. Estava evitando até ficar em pé. Aí a Fabiana Anastácio cantou o último hino. Quando ela cantou o último hino, meu irmão, veio aquela brisa suave. Aí as lágrimas desceram. Quando as lágrimas desceram, eu falei para o meu companheiro que estava do meu lado, eu disse, Jesus tocou agora. Na hora. Naquele momento, o milagre veio. É esse ambiente aqui, ó. Esse aqui é o ambiente de Deus. Aqui é o espaço de Deus. A sua missão, a igreja. Aqui é esse espaço. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.
que esta palavra tenha ficado marcada em seu coração.